Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo o jogão da tarde e noite aí entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que aplicou uma goleada de 6-1 no time do Vasco com direito a baile. Um jogo espetacular da equipe do Flamengo, que não começou bem a partida. E muito por conta ali da ausência, embora estivesse em campo, do futebol do Arrascaeta. Mas quando o Arrascaeta entrou de verdade na partida, o Flamengo desencantou e fez aí 6 gols com um espetáculo do Arrascaeta jogando no Maracanã nessa tarde e noite do dia 2/6/2024, que vai ficar marcada na história a maior goleada de todos os tempos do Flamengo sobre o Vasco da Gama jogando Campeonato Brasileiro. Assiste comigo o vídeo, não sai daí, fica até o final e olha, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Vamos lá para o Maracanã então, porque olha, como a gente falava aqui, Pedro Henrique Torres, se tem esse desespero e deu tudo errado para o Vasco da Gama, para o Flamengo, uma tarde aí no Maracanã perfeita, com goleada histórica em cima do rival, com gol do Gabigol, com a Arrascaeta voltando a jogar bem e ainda com a liderança do campeonato. Flamengo com 14 pontos assume a ponta da tabela. Pedro. Tudo bem, Bruno? Uma boa noite para você, um abraço aí também para o Donk, Donãozinho, que está sempre com a gente, todo mundo que acompanha esse Sport Center. Se o Flamengo encomendasse uma maneira de paralisar o campeonato agora nessa data FIFA, depois voltar, acho que seria exatamente desse jeito, né? Uma goleada sonora, um massacre para cima do rival, o Vasco da Gama aqui no Maracanã. E a Arrascaeta voltando a jogar bem, ainda teve a cereja do bolo, que foi o Gabigol fazer um gol no finalzinho da partida, fechar o placar e aí tentar reatar a sua relação, digamos assim, com a torcida do Flamengo. Líder do campeonato, mas ainda está um pouco confusa, como você disse, a tabela. Tem 14 pontos, mas uns times com 7, outros times com 6, outros com 4 jogos aí, como você bem citou, está tudo um pouco confuso, mas o Flamengo está lá em cima, está na disputa, então era isso que se imaginava. Foi uma tarde realmente bastante impressionante. O Vasco saiu na frente e o Flamengo conseguiu essa virada estrondosa aqui no Maracanã. Mais de 62 mil pessoas aqui, 62.228 pessoas, o público total do Maracanã para esse clássico Vasco e Flamengo. Um registro a lamentar de brigas aqui no entorno. Tivemos brigas em quarteirões próximos aqui do Maracanã, em outras situações bem distantes do Maracanã. É sempre bom a gente fazer esse registro, mas dentro foi uma briga enquanto estava ali pau a pau o jogo, foi uma briga no gogó muito legal de se observar, mas dentro de campo ficou difícil para os vascaínos. Depois o Flamengo teve essa virada impressionante no primeiro tempo, e já no primeiro tempo, Bruno, acho que vocês registraram aí alguns torcedores vascaínos deixando o Maracanã. Depois do quarto gol ali, logo no início do segundo tempo, mais alguns, e aí depois do quinto, realmente uma debandada ainda maior de vascaínos muito chateados assim com a atuação da equipe, a estreia do Álvaro Pacheco, que muito empolgado no começo e depois ali com a sua boina jamais abatido no final da partida, porque parecia não acreditar no que estava acontecendo. Torcida do Flamengo insistentemente pedindo mais um, o Tite o tempo todo pedindo para o Flamengo ir à frente, construir mais gols, mais jogadas, abrir mais, se distanciar mais no placar. Parecia um consciente coletivo, nem um inconsciente, um consciente coletivo da necessidade de fazer as pazes ali com a torcida
porque o Flamengo gostaria demais de ter uma grande apresentação e mostrar o que veio. O Arrascaeta, que vinha sendo um tanto quanto criticado por algumas atuações abaixo, o tempo todo pedia a bola quando já estava 4-5-1, queria que o time fosse à frente, então foi o Flamengo que demonstrou bastante gana pela vitória aqui no Maracanã. Isso chamou bastante atenção. E depois, no momento que já estava 5-1, entrou o Bruno Henrique, aí entra depois o Gabigol, nas 3 trocas finais ali que o Tite fez, sai o Pedro, o Gabigol em determinado momento foi xingado por parte da arquibancada no setor norte, onde ficam algumas organizadas. O grito acabou abafado pelo locutor do estádio, que informava as substituições. O jogo seguiu e aí depois o Gabigol fez esse gol, beijou o escudo, enfim, vamos ver se ele vai passar aqui na zona mista daqui a pouco. A gente não sabe exatamente quem vai estar por aqui, estamos no aguardo. Mas foi isso, um 6-1 retumbante do Flamengo diante do Vasco, vai deixar sequelas no Vasco e deixa sequelas positivas no Flamengo também, que acho que Tite e o elenco precisavam disso. A torcida saiu com um sorriso de orelha a orelha, sorrindo bastante. O Flamengo não teve para esse primeiro amistoso da seleção do Uruguai os convocados, então eles permanecem por aqui, só o Pulgar viaja, mais alguns dias de treinamento, na Copa América fatalmente estarão, então o Flamengo vai ter mais alguns dias, quem sabe, contar com esses uruguaios no dia 13, quando volta o Campeonato Brasileiro lá contra o Grêmio, aqui mesmo no Maracanã. O Vasco, como você bem informou, encara o Palmeiras no Allianz Parque também quinta-feira, dia 13. Estamos aqui, zona mista do Flamengo, na expectativa. A zona mista do Vasco é ali do outro lado, mas aparentemente não há nenhuma movimentação, nem aquele painel que se coloca atrás para entrevistas. Não sabemos se alguém do Vasco vai falar, algum jogador. O técnico Álvaro Pacheco, certamente. Então vocês podem acompanhar tudo aí, Tite e Álvaro Pacheco. A gente fica no aguardo aqui na zona mista para saber quem vai passar. Não foi informado ainda, mas daqui a pouquinho a gente volta daqui da zona mista do Maracanã com mais jogadores rubro-negros falando sobre esse estrondoso, impressionante 6-1 sobre o Vasco neste domingo aqui no Maracanã. Você já volta então, Pedro, assim que tiver alguém por aí, tá? Vamos voltar lá pro Maracanã, já a comissão técnica do Flamengo também vai falar e a gente vai ouvir, tá? Mas o Pedro Henrique Torre conversa com o pessoal na zona mista, então tem jogador, tem dirigente falando, a gente dá um pulo então lá de volta no Maracanã. É gratificante vestir essa camisa e ter a oportunidade, não só como jogador, mas como ser humano, de estar participando de um derby tão grande como esse a nível mundial. Depois fazer parte da história, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador de futebol, e hoje a gente sai daqui muito feliz, principalmente pela retomada mental dentro da partida. Você começar um derby, você já toma um gol ali logo no início e você conseguir ter a consciência, a tranquilidade de continuar com o plano, plano que já tinha sido montado para antes da partida, isso mostra muita maturidade na equipe. Depois a consciência de manter a humildade dentro da partida e manter jogando da mesma forma e tentando gol a todo instante, sem gracinha, sem pensar que a gente é mais do que aquilo que a gente deveria pensar. Então acho que isso me dá muita alegria de fazer parte de um grupo desta maneira, porque a temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. Como é que é fazer um gol no Maracanã, num clássico, emoção diferente, especial, né? Até que enfim, né? Saiu muito feliz, a gente vem trabalhando muito dentro dos treinos todos os dias, eu principalmente, que acho que é meu 11º jogo essa temporada, e a construção daquilo que você faz e você desfruta hoje não é feita de um dia para o outro. Eu acho que desde lá do início, desde a pré-temporada, eu pude voltar e sendo o mais velho da equipe, mas um dos melhores fisicamente. Então essa construção toda se faz lá nas férias, se faz quando você se dedica, quando ninguém está vendo, e depois ser coroado lá na frente. Ô Davi, no segundo tempo a gente viu que o Tite pedia para o Flamengo continuar se atacando, continuar indo para cima. Vocês ali em campo obedeceram, né? Tiveram essa postura, mas vocês sabiam ali do placar, da história que vocês poderiam estar fazendo dentro de campo com esse placar elástico, ou foi algo que vocês só souberam realmente depois da partida? Depois da partida. Acho que a maior maneira de respeitar como esportista em qualquer esporte do mundo é você continuar fazendo com excelência aquilo que você foi escalado para fazer.
O time oscilou bastante antes, a questão da Libertadores, foi criticado recentemente e agora conseguiu essa estabilidade e chega num placar desse. Como não era tudo ruim lá, não é tudo tão bom aqui, como é que chega para ter essa maturidade agora, até tem essa parada e vai voltar daqui a 13 dias? Tem que ter maturidade para analisar todos os dias aquilo que a gente faz, tem que ter maturidade para ouvir aquilo que a gente vai ouvir, porque você bem mencionou, quando o Flamengo não ganhar, a gente vai ser criticado, quando a gente ganhar, a gente vai ser elogiado. Então, cabe a nós ter a humildade de reconhecer também, quando a gente não está bem, aquilo que a gente fez, e trabalhar bastante. Eu acho que o futebol só se conta lá no final, a gente vai contar muita história do início e no meio, mas o que vale vai ser sempre o final. Então, que a gente possa trabalhar bastante para acabar da melhor maneira possível. O Flamengo ouviu os seus empresários, que são as pessoas que cuidam da carreira do Fabrício, nos passou que o jogador tinha interesse de ir para a Inglaterra. A gente foi, a gente sentou, como a gente faz com todos. O Flamengo se acertou com o time e depois, no ato subsequente, não teve o acerto entre o clube e o jogador. Isso às vezes, isso é difícil acontecer, que geralmente quando vão conversar com o clube, a situação do jogador, ela está sempre avançada. Para a gente foi uma grata surpresa, o dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. É um jogador que está hoje com convocação, que já teve convocação de seleção brasileira, um jogador que a gente buscou, garimpou ali no Bragantino, que veio bem, tá super adaptado, um jogador que todo mundo gosta aqui, importantíssimo para o elenco. Então, para a gente não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom, a gente poderia ter que ir no mercado para comprar outro jogador, mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. Agora, Marcos, sobre chegadas, muito se fala, especula no mercado lá fora, acho que saiu também, seria uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus, Oscar na China. Não tem também não, nunca teve, nem Danilo, nem Oscar. Há interesse? Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador. Isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses dois jogadores. Entendeu? Só isso. Mas não são dois grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada. Absolutamente nada. Também nada. Só que assim, eu não vou ficar na imprensa toda hora falando não tem nada, porque às vezes não tem nada no momento, numa sequência, por algum outro motivo, acontece ou se inicia até a transação do jogador, aí vai falar não, como falei há um mês atrás, não sei. Então assim, a gente procura nesses momentos não se posicionar. Agora, Marcos, só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol, ele entrou, voltou aqui ao Maracanã, fez o gol no finalzinho, fechou o 6-1. Alguma mudança na situação dele, eu digo em relação à parte contratual, alguma conversa no sentido, porque falta menos de um mês para ele poder assinar um pré-contrato, e nessa semana agora também ele vai à Suíça, tem a questão do recurso dele. Queria que você falasse um pouco sobre a situação contratual dele, se houve alguma mudança, e se de quebra também houve alguma procura por ele de outro clube, porque também muito se especulou sobre isso, e o Flamengo tem contrato com ele até o fim do ano. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7 na Suíça, que vai ser na sexta-feira. Então, assim, o Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até do final do ano. A gente, lógico que numa situação normal, já poderia, ou já deveria, ou já
estaria com um contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Aí o Pedro Henrique Torre conversando então com o Marcos Braz, direto lá do Maracanã. Deixa eu aproveitar, lembrar vocês, não se esqueçam que amanhã, 13h, tem o sorteio dos confrontos da Conmebol Libertadores, tá? Então o Flamengo também envolvido nessa, né? E o Flamengo no pote 2. Mas a partir já do Sport Center, às 11 horas da manhã, a gente já fala bastante sobre esse sorteio, tá? Mas às 1h, depois desse 6x1, que vai ter gente correndo no Flamengo. Depois desse 6x1... Antes já estavam com... Se antes já era mais temido, né? O Botafogo também no pote 2, mas se já era uma equipe temida agora, então passou a ser mais temida ainda. Dom, que essa goleada, principalmente essa atuação rubro-negra, mostra que o torcedor do Flamengo sempre teve razão quando exigia o máximo assim dessa equipe, porque a gente sempre ponderava. Não deveria exigir tanto, é muito exigente, né? O time de 2019 não vai voltar. Aí o Flamengo vai lá e faz o que fez essa tarde. Mostra que o rubro-negro tinha razão? Mostra algumas coisas. Acho que assim, o torcedor está no direito de cobrar, de exigir isso, ainda mais para um time que investiu tanto, com todo o repertório. É o melhor elenco da América, das Américas. Para mim não tem muita discussão em relação a isso. Perdão. Lógico que você tem times que rivalizam, né? A gente está falando de uma hegemonia que tem dividido entre Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que ainda o Flamengo tem maior profundidade para conseguir esse nível de exibição. Só acho que não é constante, assim, acho que não vai ser toda hora que a gente vai ver esse nível de futebol, porque até pro próprio Flamengo, que tem todo esse lado financeiro, um elenco tão rico, não é toda hora que você consegue. E aí você pode falar até dos maiores times do futebol mundial. É muito raro você conseguir ter uma consistência de um nível tão alto. O que eu acho que ele tem que manter é a competitividade. Para mim, me encanta mais hoje, assim, não que me encanta, mas eu acho mais importante a consistência que o Flamengo tem tido. Esse Flamengo, ele tem um jogo muito forte por dentro quando você consegue aproximar esses talentos. Sim. De certa forma, o Gerson é um ponta articulador, né? É um meia que tem ali pelo lado direito. E ele tá bem ali pelo lado direito. Acho que é a posição ideal para ele. O Luiz Araújo, você pode ganhar mais capacidade de recomposição, você ganha velocidade, né? Um cara de mais X1, de mano a mano. Mas o Gerson é mais jogador tecnicamente. Eu acho que o Flamengo fica mais criativo e tem uma outra situação. Naquele momento que ele estava sendo criticado, eu acho que com razão pela torcida, que o Flamengo estava com um jogo muito pobre na parte criativa, né? Muito previsível. Ele não tinha um jogador que é muito importante na era Tite, o Cebolinha. É verdade. Cebolinha hoje destruiu o Vasco. E o Arrascaeta voltando ao seu melhor nível. Então, assim, eu acho que ele conseguiu encontrar, e não só isso, quem está muito bem no Flamengo também, e foi recuperado, e sempre foi muito bom volante, é o Alan. Isso, que até saiu, né, hoje por causa de hoje contusão. Mas é um jogador que se recuperou. Hoje tem uma disputa com o Pulgar ali aberto. Na partida do meio de semana ele foi muito bem, mas isso que o Donan tá falando do meio de campo, até, Zinho, eu lembro que antes da mudança a gente discutia, e discutimos aqui no Sport Center, vocês discutiram também no UFC, poxa, mas qual é o time? É com o meio de campo mais reforçado ou é com os pontas? E o Donan destacava assim, não, tem que ser com esse meio de campo porque o jogo é por dentro. Agora não tem mais discussão, encaixou, Zinho? O ponto para mim que encaixou esse meio campo é quando ele traz o De La Cruz para ser o segundo e coloca o Gerson mais à frente. Aí eu concordo muito contigo. Porque o De La Cruz... O De La Cruz, no momento de contusão do Arrascaeta, o De La Cruz foi adiantado para ser esse meia, perto do Pedro. Não é a do De La Cruz. O De La Cruz, para mim, não é camisa 10. Não é aquele meia atacante. O cara que joga de costa para o gol em alguns momentos, que precisa, esse camisa 10. Né? Então ele é bom vindo de trás, enxergando o jogo, porque ele é aquele formiguinho, aquele motorzinho, não para no campo. Tá na direita, tá na esquerda, vai aqui, vai lá, infiltra na área, chega, né, pisa na área, mas volta, recompõe rápido, tá do lado do volante. É o motorzinho do time. Ele, o De La Cruz, é o Gerson na época do Jorge Jesus, 2019. que muita gente o apelidou de Coringa. O Gerson não era o Coringa do time, porque era Arão de primeiro volante e o Gerson era o segundo. Que muitas vezes Flamengo com a bola virava um meia, que chegava à frente, mas quando perdia a bola vinha do lado do Arão ali e recompunha. Hoje o Gerson é o Everton Ribeiro do Flamengo 2019.
que eu era o Everton Ribeiro, meia pelo lado direito, fazia a recomposição, marcava ali, numa linha ali, o 4-4-2, né? O Arrascaeta sempre ficava mais à frente, o Bruno Henrique voltava pela esquerda e o Everton Ribeiro voltava pela direita. Hoje é o Gerson que está fazendo isso, e muito bem. E o Tite, quando ele enxerga isso, De La Cruz, volta aqui, faz aqui esse segundo, com liberdade, tá? Quando tiver a bola, você pode se movimentar. Mas perdeu a bola, você é o segundo, ao lado do primeiro volante, que eu acho que vai ser o Pulgar. Mas eu gosto muito do Alan, como vocês falaram aí. Tá bem servido ali, ainda tem o garoto, o Igor Jesus. Mas o Gerson, pelo lado direito, ele é o cara que encaixa melhor para fazer essa função. E aí o Donan tem razão. Esse meio campo próximo, primeiro volante, Pulgar ou Alan. E esse trio, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, para ter a amplitude com o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. E o centroavante com presença de área, que é o Pedro. E aí quando ele olha para o banco, né? Eu acho que o Cebolinha cansou. Quem tem aí no banco para me colocar? Ele olha assim, né? Será que ele fica preocupado, o Donk? Que ele olha assim e vê, ih, Bruno Henrique, vem cá, Bruno Henrique. Bruno Henrique faz esse golaço aí. Né? Aí o Pedro cansou. Vem cá, o Gabigol. Daqui a pouco as pazes vai acontecendo. Hoje foi um primeiro contato, teve gente que vaiou e tal. Mas foi lá, fez um gol, beijou a camisa. A paixão do torcedor, daqui a pouco agora é a torcida organizada que tá pegando no pé. Porque o povão ali, a galera, a molecada, ainda tem aquela paixão pelo Gabigol, por tudo que ele construiu merecidamente no Flamengo. Então ele fazendo gol, entrando, faz um gol, beija a camisa e se declara e tal, né? Com comportamento, sabendo que hoje ele é reserva, ele é uma opção no banco. O titular é o Pedro, que chegou o quê? A 25 gols já com esses dois, com os gols de hoje? Não, 21. Né? 21 gols. Acho que tem mais, hein, gente? Vê aí, hein? 21 na temporada. Eu pensei que tinha mais, porque o bicho faz gol toda hora. Artilheiro do Brasil. Fase maravilhosa, o Pedro. Então, assim, eu acho que é tudo isso que os companheiros falaram, mas esse encaixe de De La Cruz um pouquinho vindo de trás e o Gerson ser nesse meia pelo lado direito, o Everton Ribeiro do tempo moderno encaixou, e aí o Flamengo produz muito mais. E é isso aí, pessoal, você que ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência, né? Vimos aí o Pedro Henrique direto do Maracanã com as notícias aí do Mengão queridão. E olha, também teve o Davi Luiz falando do privilégio, aplicar uma goleada no Vasco, jogando bem, um momento maravilhoso da equipe do Flamengo. E tivemos também o Marcos Braz dando aí a sua posição a respeito do Gabigol. Posição essa que realmente só vai vir de fato depois do dia 7, pelo julgamento aí da Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Julgamento esse que o Gabigol vai ser liberado para acompanhar. O Flamengo só volta a jogar agora no dia 13 contra o Grêmio. Jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Falou, rapaziada, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Fui!